Boa noite, nação rubro-negra. Mais uma vitória do nosso Mengão. Mesmo com o time totalmente em reservas, o Flamengo apresentou um grande futebol. Dominou o jogo completamente, uma facilidade muito grande do Flamengo tocar a bola, chegar ao gol adversário, mas como uma peça dos tabuleiros diferente dos titulares. O tabuleiro é o mesmo, a tática é a mesma, mas as peças são diferentes. A defesa e até os volantes não tiveram problema nenhum. O goleiro não tocou na bola, Matheus Cunha não fez uma defesa. O time dominou, mas o ataque hoje, esse ataque reserva, não sobrou um. Todos jogaram muito mal, principalmente Michael e Luiz Araújo. Tem que descobrir, desvendar esse segredo do Luiz Araújo, que não joga bem quando começa jogando. Ele só joga bem quando entra no segundo tempo. Qual é o problema? Não é problema de preparo físico. Deve ser problema mental, cara. Emocional. Porque não é possível. Como é que cai o futebol do Luiz Araújo quando ele tem a chance de começar como titular? E o Michael? Que saudade daquele Michael que foi embora para a Arábia Saudita. Aquele Michael era bom, agora esse que voltou completamente dispersivo, perdendo gols um atrás do outro, fazendo jogadas bizonhas. Ele hoje perdeu gol até sem goleiro, gente. Sem goleiro, nem na direção do gol ele chutou para fora. Então, realmente, Felipe Luiz, o teu esquema é maravilhoso, mas tu só pode contar mesmo com ataque titular, porque esse ataque reserva é muito fraco. A defesa, como eu disse, os volantes jogaram muito bem. Um destaque muito grande hoje, uma surpresa muito agradável, esse menino João Vitor, 17 anos, quando o Felipe Luiz colocou ele no time de cima e levou para os Estados Unidos para a pré-temporada. Agora ele está com 18. Que garoto bom, que futuro. E o Felipe Luiz teve a malícia e a inteligência de separar esse menino, tirar ele do sub-20 e levar ele para treinar entre os titulares. Parece um veterano, gente. Não falhou nenhuma vez. Como jogou bem esse garoto. Também do lado do Danilo é uma tranquilidade, né? Que o Danilo também é um veterano da melhor qualidade. Então a defesa, Varela, muito bem. João Vitor, muito bem. Danilo, muito bem. E Ayrton Lucas, voltando a ser aquele Ayrton Lucas que foi para a seleção brasileira. Quando chegou na cabeça de área, o Everton Araújo não comprometeu. Também é aquele feijãozinho com arroz, né? Não passa daquilo, mas também não compromete. Tem muita raça. Ganhava todas as bolas no corpo a corpo. O Alan me surpreendendo, como sempre, virando bolas, lançando, fez vários lançamentos para o Michael, que o Michael perdeu na frente do gol. Muito bem o Alan. Seria um ótimo reserva para o De La Cruz. Um ótimo reserva para o De La Cruz. Agora, o ataque, Bruno Henrique, coitado, ele está com a cabeça em outro lugar, né? Deve ser aquela preocupação do problema do cartão amarelo. O Bruno Henrique não está conseguindo se ligar realmente no jogo. Está perdendo bolas fáceis, parece que está em outro lugar. Não tá mais em outro patamar, está em outro lugar, não no campo de jogo. O Luiz Araújo, como sempre falei, quando entra no primeiro tempo é um fracasso. Não gostei do Luiz Araújo e do Michael. O Plata é aquele cara esforçado, mas é aquele esforçado meio maluco beleza, né? Faz jogadas boas, difíceis, mas também faz jogadas bizonhas. Mas eu não vou criticar muito ele não, porque ele pelo menos joga em todas as posições do campo, né? O Plata é um cara assim, para reserva, muito bom, mas para titular não dá. Então, eu vinha pedindo, Felipe Luiz, quando eu fiz o resumo do primeiro tempo, eu falei,
Felipe Luiz tem que entrar com 2 jogadores, pelo menos o Juninho, para ser um ponto de referência, e o Cebolinha. Eu estava doido para que ele fizesse isso no intervalo, mas já que sabemos que o Felipe Luiz não gosta de trocar no intervalo, não sei porquê, mas não gosta. Ele deixa começar o segundo tempo para aí sim ele fazer a substituição. O Flamengo voltou para o segundo tempo perdendo gols um atrás do outro em sequência. Nunca vi tanto escanteio. Só para vocês terem uma ideia, com 1 minuto de jogo, foram 4 escanteios seguidos. Com 4 minutos, já tinha 6 escanteios com 4 minutos de jogo. Era um domínio total. E todos eles mal batidos pelo Luiz Araújo, que não acertava um cruzamento. Logo ele que sempre cruzou muito bem, mas hoje não estava acertando nada. Tinha que botar o pé na forma, né? Estava muito mal. Então eu pensei que o Felipe Luiz viria já no intervalo com essas mudanças. Ele não veio. Demorou um pouco. Até que, enfim, ele resolveu tirar o Michael para entrar o Cebolinha. O Bruno Henrique também precisava sair e o Luiz Araújo também. Então o Flamengo continua a dominar, continua perdendo gols, mas já melhorou um pouquinho com a presença do Juninho e do Cebolinha. Já melhorou um pouco com a presença desses dois. Aí quando ele botou realmente o Gerson, com aquela categoria, com aqueles lançamentos, virando a bola de um lado para o outro, só a presença dele em campo já espanta o adversário. Entrou o Gerson, tomou conta do meio de campo, saiu o Everton Araújo. Aí o Flamengo começou a continuar a dominar, e o Botafogo da Paraíba não passava do meio de campo. O massacre do Flamengo era tão grande. Mas como com aquele jogo igual ao jogo do Vasco, que o goleiro se destacou, o Michael, goleiro do Botafogo da Paraíba, passou a fazer milagres também, um atrás do outro. Até que numa cabeçada maravilhosa, espetacular, fulminante, do Juninho, ele não conseguiu segurar, ele largou. Quando ele largou aonde? No pé do cria do ninho do urubu, Joshua, que tinha acabado de entrar. Estrela do Felipe Luiz, né? O Joshua conseguiu marcar seu primeiro gol no time profissional. Aí o Flamengo, já merecia, tá ganhando há muito tempo, né? Aí fez o gol, ficou tranquilo, tocando a bola, esperando o tempo passar, porque tem jogo importante contra o Cruzeiro domingo. Os jogadores tinham que realmente descansar, principalmente os titulares que viajaram, que foi uma viagem cansativa para o Maranhão. Eu quero dar aqui parabéns a essa torcida maravilhosa, que é essa torcida do Maranhão. Que espetáculo de torcida. Depois, os antes, Neto e companhia, né? Aquele pessoal lá, barrista, fica dizendo que o Flamengo é terceirizado. O Flamengo, aonde vai, o Flamengo é o principal clube do estado. Terceirizados são os clubes dos estados, que ficam revoltados, que quando o Flamengo chega no local, o Flamengo é o time deles do coração. O time da cidade deles, do estado deles, é a segunda opção. Então, o terceirizado são os clubes das cidades do Nordeste, do Sul, do Sudeste, aonde o Flamengo vai, porque o Flamengo sempre é o principal. O cara primeiro torce pelo Flamengo, em segundo lugar torce para o time da sua cidade. Então o Flamengo não é terceirizado. Tanto que provou aí que uma renda de hoje de quase 5 milhões de reais. Só o Flamengo pode proporcionar isso. Bom, gente, eu quero também hoje dar um grande abraço para todos os trabalhadores do mundo inteiro, não só do Brasil, que hoje é o Dia do Trabalhador. E você sabe como é que começou essa história? Eu vou contar como é que foi essa história. O Dia do Trabalhador não começou no Brasil como todo mundo pensa, que foi o Getúlio Vargas, o pai dos pobres, que instituiu o Dia do Trabalhador. Não, não foi não. Foi em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, que os trabalhadores revoltados, porque trabalhavam mais de 8 horas por dia, reivindicaram ao governo na época
que só queriam trabalhar 8 horas por dia. Mais do que isso seria escravidão. E eles conseguiram, em 1886, os trabalhadores, no dia 1º de maio, conseguiram essa reivindicação e foi aceita. Então, no Brasil, em 1924, o então presidente Arthur Bernardes, esse nome Arthur, né? A torcida do Flamengo gosta muito desse nome. Lembra alguém, não lembra? Arthur, o grande Arthur. Então, Arthur Bernardes, presidente, instituiu o 1º de maio como dia oficial do trabalhador. Mais tarde, o presidente Vargas, que foi realmente quem instituiu a lei, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, resolveu chamar o 1º de maio como Dia do Trabalho e não Dia do Trabalhador, certo? Então, esse é um pouquinho de história do canal Amado Fla. Espero sempre trazer alguma novidade assim, alguma coisa da história do nosso Brasil, principalmente. Bom, gente, depois dessa vitória contra o Botafogo da Paraíba, por 1-0, vamos agora rumo ao Campeonato Brasileiro, de volta com os times titulares, aquele mesmo time que venceu de 4-0 o Corinthians aqui no Maracanã. Então, boas perspectivas, não é isso? Até lá, uma boa noite e vamos curtir nesse Dia do Trabalhador. E no Brasil, Dia do Trabalho, vamos curtir esse dia com essa vitória do Mengão. Até a próxima, se Deus quiser, meu próximo vídeo após o jogo Flamengo e Cruzeiro no domingo. Uma boa noite.